Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, boa noite. Bem, pessoal, antes da gente entrar em nomenclatura de hidrocarboneto com radicais, nós vamos fazer uma breve introdução para entender o que são os radicais livres, ou seja, aqueles que são derivados dos alcanos. Inicialmente, Garibel, vamos conceituar o que é um radical livre. Radical livre, pessoal, é um aglomerado de átomos, é um conjunto de átomos que apresentam um ou mais elétrons que estão livres na camada de valência, ou seja, naquela camada que faz a ligação. Ok, pessoal? Portanto, radical livre é isso. Quais os radicais livres que nós vamos estudar? Só 10, Garibel, 10. Um derivado do metano, outro do etano, 2 derivados do propano, 4 derivados do butano e 2 derivados do benzeno, Garibel, totalizando 10 radicais. Primeiro radical, pessoal, você tem o metano, ou seja, o carbono, forma 4 ligações covalentes simples, porque ele é tetravalente. Você vai fazer uma ruptura, tá vendo ali? Aquela cisão lá entre 2 elétrons, ou seja, um elétron do carbono, outro elétron do hidrogênio, eu estou fazendo uma ruptura ali, está em vermelho, é uma cisão. Ou seja, eu vou separar o hidrogênio do CH3. Então fica CH3 de um lado e H do outro. Sendo assim, um elétron ficou livre na valência do carbono. Então você tem um radical metil, porque é derivado do metano. Agora o derivado do etano, você tem CH3, CH3 seria o etano. Eu vou fazer uma cisão e deixar um elétron livre, então fica CH3, CH2 e o elétron livre, etil. Agora o propano, nós temos 2 radicais, Garibel, 2, por quê? Uma valência livre, que é nessa estrutura superior, está no carbono primário, eu até botei um X aí no primeiro carbono aí, da direita, N-propil, ou então só propil. No carbono do meio, como divide a estrutura do propano ao meio, iso ao meio, então isopropil, porque é derivado do propano, Garibel. Agora, pessoal, butano. O butano também ele tem uma sequência lógica, não tem segredo, mas você tem 4 radicais. Então você tem 4 carbono, met, et, prop, but, met, et, prop, but. 1, 2, 3, 4 carbono, butano. Quando a valência livre está aí na estrutura 1, está no carbono da extremidade, ou seja, no carbono que está bem no canto, esse carbono é primário. Eu até grifei e você tem aí o elétron livre que eu estou simbolicamente apresentando com essa bolinha vermelha. Então você tem CH2 e um elétron livre, ou seja, está carente de uma ligação. Então N-butil. Depois você tem na estrutura 2 aí que o elétron livre está no carbono, o segundo carbono, da esquerda para a direita, o segundo, que tem aí simbolicamente esse elétron representado por essa bola vermelha. Esse carbono é secundário, por isso sec-butil. Estrutura 3. Você tem aí o carbono com a valência livre, está no carbono do meio. O carbono que está ligado ao carbono do meio, ou seja, ele está ligado ao carbono terciário. Então, isobutil. Então, você está simbolicamente, você tem esse carbono que está ligado ao carbono terciário, ele tem um elétron livre representado por essa bolinha vermelha. Na estrutura 4, você tem o carbono que tem a valência livre, mas ele é terciário, ou seja, abaixo dele aí, na estrutura 4, você tem simbolicamente essa bolinha vermelha, o que significa que aí está faltando uma ligação. E se você pegar esse carbono que está aí junto com essa bolinha vermelha, você só tem
três ligações covalentes. Uma para a esquerda, uma para cima, outra para a direita. Então falta uma ligação, porque o carbono faz 4. Esse carbono aí, que inclusive eu marquei com X, está ligado a 3 carbonos. Ao carbono superior, ao carbono da direita, ao da esquerda. Então ele é terciário, por isso térico butil. Agora, pessoal, a gente vai ver 2 radicais oriundos do benzeno. Antes, vamos aqui só lembrar o que é benzeno. É uma estrutura de hidrocarbonetos, que só tem hidrogênio e carbono, mas que ele traz uma singularidade. E qual é? Você tem um anel com 6 carbonos interligados, formando um ciclo, e dentro você tem ligações duplas que ficam alternando, mudando de lugar. Como ela alterna o lugar, ou seja, uma hora ela pode estar em cima, outra hora no meio, ela sofre um fenômeno químico chamado de ressonância. Por isso que a gente representa o anel aromático ou o anel benzênico, o benzeno, com um círculo no meio, o que se representa que a dupla ela vai alternando de lugar. Então, as estruturas químicas do benzeno estão aí representadas. Agora, quais são os 2 radicais que nós vamos estudar? O primeiro radical é aquele que você tem o carbono, esse aí do fenil, ó, a valência livre está diretamente ligada ao carbono da estrutura. Ao carbono da estrutura. Nesse caso aí, fenil. Garibel, eu já ia falar que é benzil. Não, Garibel, benzil é quando a valência livre está ligada a um carbono, que esse carbono está ligado à estrutura do anel. Então, benzil está ligado a um carbono, e esse carbono está ligado à estrutura do anel, Garibel. Então, benzil. Então, por exemplo, eu costumo falar o seguinte, para separar o fenil do benzil, como o benzil está ligado a um carbono que não é o carbono do anel, eu falo assim, beija o cara. Então, o fenil está ligado direto e o benzil BC, beija o cara. Ou seja, o benzil é aquele que você tem um carbono que está ligado a um carbono da estrutura. Bem, pessoal, então vamos agora identificar os radicais. Vamos exercitar. Você tem o carbono 2, 3 e 5, que você for ver bem, é o mesmo radical, ou seja, o CH3. CH3 é derivado de quem? CH4, portanto, metil, Garibel, 2, 3, 6, metil. Como você tem 3, a gente vai aprender na frente que você vai ter de falar 2, 3, 6, trimetil. No carbono 4, pessoal, você tem 3 carbonos no radical, então é propil. Você vai ver que no carbono 4, ele está ligado ali a um carbono que quando você separa e deixa só o N-propil, esse carbono que está ligado à cadeia, ele é primário, por isso N. Vamos ver agora mais um exemplo, tá, pessoal? De radicais na estrutura. No carbono 4, a gente tem 2 carbonos ligados ao carbono 4. Então seria met-et, etano. Como é radical, você tira o ano e bota il, etil. Se você pegar o carbono 2 aí, só tem um carbono ligado a ele. CH3, que é derivado do CH4, do metano. Metano, tira o ano, bota il, etil. Então, metil. O carbono 4 tem outra estrutura embaixo, que tem 2 carbonos. Então, é met-et. Você tira o ano, ou seja, etano, fica il. Então, etil. Vamos agora para mais um exemplo, pessoal. Vamos pegar aqui agora, você pega o carbono aí, essa estrutura, onde você tem lá o 4º carbono da direita para a esquerda. Você tem 4 carbonos ligados ao carbono superior da cadeia. Você vai perceber, se você separar essa estrutura, esse carbono que está ligado ao carbono da cadeia
ele é um carbono secundário. Ou seja, e como a estrutura é derivada do butano, butano, tiruano, fica íon. Como o carbono que está ligado à cadeia principal, ele é secundário, sec, butil. Lá em cima, da direita para a esquerda, no segundo carbono, você tem um carbono ligado à cadeia principal. Ele é derivado de quem? Do metano. Tiruano, bota o íon, metil. Então a resposta aí é metil, metil e sec-butil. Vamos pegar mais um exemplo aqui, pessoal. No carbono 2, eu tenho o CH3. CH3 é derivado de quem? Metano. Metano, tiruano, bota íon. Então fica metil. No carbono 3, eu tenho met, prop, propano. Só que se você pegar o carbono do radical que está ligado ao carbono 3, essa estrutura você vai ver que ele é um carbono primário. Por isso N, propil. Vamos agora pegar mais um exemplo e o último. Tá bom, pessoal? Você tem a estrutura e você tem aí na sua estrutura um radical derivado de um anel benzênico. Mas você vai ver que o carbono que está ligado à estrutura é o carbono diretamente do anel. Ou seja, é o carbono da própria estrutura do ciclo do anel benzênico. Por isso que é o fenil. Se estivesse entre o anel benzênico e o carbono da cadeia, um carbono no meio, não seria fenil, seria benzil. Pessoal, é isso. Fiquem com Deus. Um abraço. Espero que tenha gostado. Compartilhe, dê uma likeada e faça a sua inscrição. Garibel, fiquem com Deus.